primeiro Congresso Internacional Online de Psicanálise, 31 de outubro de 2020, promovido pelo SINDPE, Sindicato dos Psicanalistas do Estado do Espírito Santo, e da ACAP, Associação Capixaba de Análise, e a Escola Freudiana. Meu nome é Ulisses Moreira dos Santos, sou psicanalista e também atuo na psiquiatria, na medicina. Sou membro do sindicato, do SINDPS, e participo também da Associação Capixaba de Psicanálise, a ACAP, ao lado dos ilustres colegas psicanalistas, Dr. Alberto Mário Poltronelli e doutora Maria Lúcia Godoy. E além de outros ilustríssimos colegas daqui de Vitória, de outros estados e fora do Brasil. Esse congresso congrega 19 palestrantes, aos quais a minha admiração por cada um deles, alguns não conheço, a maioria eu conheço, e me sinto muito privilegiado de estar junto de uma pleiade de psicanalistas, de colegas de outra formação, mas que estamos juntos com o mesmo propósito de fazer a unidade da classe dos psicanalistas, não só aqui em Vitória, no Estado do Espírito Santo, no Brasil e em toda a nível internacional. Que é muito bom que nós tenhamos esse entrelaçamento de amizade na parte técnica, na parte profissional e principalmente na parte ética. E nós, conferencistas desse primeiro Congresso Internacional Online de Psicanálise, devemos ser exemplos para aqueles outros, principalmente os mais jovens, os colegas psicanalistas, psicoterapeutas, de modo geral, e aqueles acadêmicos que estão agora com aquele desejo de ser tratados, de serem analisados, para que possam curar os seus traumas, possam ter uma nova reprogramação da sua atividade mental, no sentido do contexto psicanalítico, conhecido como o tripé da psicanálise. Aqueles que estão fazendo um curso teórico para aprender as práticas, as técnicas, que é freudiana, lacaniana, junguiana, kleiniana e etc. E também para que eles possam, quando for fazer as suas análises, permitir a si mesmos fazer essa garimpagem, uma leitura de si mesmo, no seu interior, fazer uma viagem interior, para que assim possam fazer seus insights e ressignificar seus traumas do passado, para agora, então, quando for para a supervisão analítica, ele está cada vez mais seguro da sua idealização de ser um profissional nesta área do comportamento emocional humano, principalmente visando a investigação a nível de inconsciente, da subjetividade. Então, eu quero congratular com os colegas e com o SINDPS, o sindicato, e a ACAP, a Escola Freudiana aqui em Vitória.
Em segundo lugar, o tema que foi passado para mim, entre esses inúmeros e belíssimos temas que os outros colegas apresentarão para vocês, coube a mim o seguinte tema: psicanálise e a psiquiatria na pandemia. Podia ser que você está também na pandemia e na pós-pandemia. Ou a psiquiatria, a psicanálise nessa pandemia do Covid-19, qual a importância da psicanálise e da psiquiatria neste momento. É importante, primeiramente, frisar que essa pandemia ela veio, de um certo modo, mexer com os nossos traumas primários. Ou seja, uma pressão, porque, de repente, a população regional de um país, atingindo todo o mundo, praticamente, ou seja, transformando uma coisa local, depois epidêmica e depois pandêmica. Então, está em todo local. Ora, uma população que vinha vivenciando seus hábitos, as suas trajetórias, seus sonhos, seus projetos, seus planos, suas alegrias, suas tristezas, suas dificuldades, agora se vê diante de uma situação inesperadamente, imprevisibilidade seria a palavra-chave, e se encontra não só a pessoa, com a sua família, os seus amigos, no caso, na sua faculdade, na sua empresa, enfim, há uma situação pandêmica, e mexendo com o indivíduo e as suas relações interpessoais e a sua adaptação, no caso agora seria uma readaptação, a nível da comunidade, a nível do ambiente onde ele vive. E com isso vai mexer realmente no sistema emocional, no sistema psíquico. Um dos mais atingidos, além, porque toda vez que atinge também o corpo, as emoções, não há uma separação entre o sistema emocional e o nosso soma, o nosso corpo físico. Diríamos mais. Então, veio mexer na potencialidade dos traumas primários. Porque aquele que estava pululando, funcionando, funções mesmo, devido àquele que foi recalcado, de certo modo, a nível de uma potencialidade mediana, ou leve, e que agora, nessa pandemia, nós estamos percebendo, durante o atendimento, quer na área da psiquiatria, quer na área da psicanálise, quer na supervisão psicoterapêutica, vendo que até profissionais estão tendo momentos agora de enfrentamento de uma situação totalmente fora do roteiro, fora do script que vinha fazendo anteriormente. Então, por exemplo, os hábitos formados. E muitos hábitos, todos nós sabemos, que leva tempo para ser formado, condicionado, armazenado, codificado no nosso sistema emocional. E depois de formados, para reformulá-lo, haver uma modulação para melhora, fica realmente, não digo difícil, mas exige uma atuação dos profissionais para ajudar os outros, mas o profissional tem que se ajustar a essa situação.
Então, nós vemos essa situação pandêmica, transpandemia, durante o período da pandemia, e em vários aspectos. Por exemplo, a nossa mente, ela, quando nós nascemos com um corpo físico e com um sistema emocional, além do sistema também espiritual. A mente não é nem soma, a mente não é nem somente psique. Ela é uma estrutura superior ao corpo, soma, e a psique. E ela tem a capacidade de organizar, de dirigir, como fosse a cabeça de um corpo, que nós sabemos que meu pé, ele anda, minha mão se move aqui, ó. Mas a mente é que faz toda essa orientação. Se minha mente desejar uma coisa e a mão ou o pé quiser fazer outra coisa, não dá certo. Então a mente, ela, quando nós estamos com um problema, nessa fase agora de mudança, em que o estresse está aumentando, a problemática da ansiedade, ela está realmente em desarmonia, algumas outras patologias, sabemos que o psicanalista não trabalha com diagnóstico. Na psiquiatria, sim. Na medicina. O psicoterapeuta, o analista, não pratica ato médico. Nem precisa. Então, o que ocorre com a mente? Durante as marcações da nossa vida, então, elas vão se acumulando, vão se ajustando ou desajustando, se organizando, de tal modo que, durante o processo de um caso de um estresse, por exemplo, de uma ansiedade dentro que é aquilo que nós podíamos chamar de normal, que é a ansiedade, quando ela vem em dado momento, ela é benéfica, nos ajuda, e depois ela, cessando a causa básica, ela volta a seus níveis normais. Porém, tanto os hormônios do estresse, como adrenalina, cortisol, etc., eles vão retornar ao normal. Porém, contudo, quando esse estresse ele é persistente, no caso da nossa situação que estamos passando, transpandemia, vai havendo uma potencialização, um aumento cada dia, e esse estresse, que ele não retorna 100% ao normal. São episódios cumulativos e vai criando realmente um estresse chamado patológico. Quando nós temos o estresse de rotina, que é benéfico, precisamos dele, no caso de enfrentamento, de concurso, de situações que temos que resolver, mas depois resolvida aquela situação, ele volta para o normal. Por quê? Porque a mente, ela organiza, ela harmoniza essa situação. Essa é a função da mente. Então, por exemplo, os neurotransmissores cerebrais estão ativados, alguns. Depois, o que a mente faz? Cessou a causa básica, a mente faz com que há um retorno dos neurotransmissores que ativam o sistema nervoso e voltam para o normal. Se os hormônios depressores do sistema nervoso, eles voltam para o normal. E vice-versa. Há uma balança, e para chegar a um equilíbrio. A função da mente é desse equilíbrio. Por isso, ela organiza todo o nosso sistema emocional e ela, então, vai fazer uma harmonia. Quando o estresse ele vai
não volta para a sua normalidade, a causa básica, que é essa pandemia, que cada dia traz um susto daqui, outro ali, uma informação, uma série de problemas, onde a população muitas vezes não entende ou não coopera com o sistema de saúde. Não há uma educação, porque foi um pego de surpresa. Muita gente estava adaptado a um sistema de vida, agora passa a formar novos hábitos, e isso às vezes é difícil. E o nosso staff, e o pessoal da área da saúde, que procura galhardamente estar na frente da batalha, eles estão estudando, trabalhando, com a sua capacidade já de profissionais, estão enfrentando esse inimigo nosso, que é de todos nós. Então, a mente que ela faz, se ela não conseguir refazer, restabelecer, organizar e harmonizar esse estado, essa mudança de hábito, esse estresse patológico, então o que ela vai fazer? Então ela vai localizar esse estresse em determinada região ou órgão do corpo humano. Daí nós dizermos as doenças psicossomáticas. E que, se investigadas, elas provavelmente não teremos um exame complementar para medir, para verificar, para avaliar, porque a maioria deles pode dar uma pequena alteração momentânea, circunstancial, como uma pressão arterial, por questões tensionais. Ora, se a mente não conseguir, então, organizar isso, harmonizar, ela vai, então, localizar. E daí, então, vem os sintomas. E nessa fase da pandemia, com o aumento dessa sintomatologia do estresse, então, muitas patologias que a psiquiatria faz diagnóstico muito bem e trata essas patologias dentro da psiquiatria biológica, por exemplo, com medicamentos para reajustamento dos neurotransmissores cerebrais. Mas vejam bem, então, por quê? Porque chegou um ponto em que o estresse ele é patológico. E a sintomatologia ela ficou mais exacerbada, mais exuberante. Ora, então, para o diagnóstico médico, parece que facilitou. Há evidências clínicas que mostram o diagnóstico. E aí, a indicação da medicação, muitas vezes até através de checklist. Ora, eu sinto, mas a pergunta é essa. Minimizados os sintomas com a medicação, que em muitos casos tem seus efeitos colaterais, que devem ser muito bem trabalhados, monitorados, para que não haja maiores complicações, para que, inclusive, não haja intercorrência médica, medicamentosa, e nem complicações, até pelo medicamento. Há uma vigilância maior, então há uma tendência do psiquiatra ficar muito mais alerta e uma monitoração clínica e psicofarmacológica muito mais cuidadosa, por causa da imprevisibilidade da situação da pandemia. Por outro lado, estabilizado esses pacientes pela psicofarmacologia, através da psiquiatria, há de que se ver, então, os traumas secundários. A pandemia está trazendo e causando N traumas primários, desse desajustamento
para um ajustamento em profissões, em relações familiares, entre pessoas amigas, os clubes e uma série de situações dentro da sociedade. O ir e vir, né? A expectativa do dia de amanhã. Então, há transtorno de sono, há mecanismos ansiosos modificados e algumas patologias, vamos dizer assim, psiquiátricas, que estavam em nível leve ou moderados. E com essa situação, há uma potencialização desses sintomas. O que vai acontecer? Então, na medicalização, na prescrição médica, há uma certa aparente melhora. Porém, contudo, a expectativa vai mexer com o sistema emocional. Ora, o sistema emocional objetivo, bem, a pessoa adulta, mas a situação fica tão rápida que a mente está preocupada em organizar, harmonizar, né? E, no caso, localizar. Daí, as patologias, por exemplo, de dores articulares, dor no corpo, de certos sintomas que antes não tinham um significado tão assim expressivo, hoje tem. Normalmente você não tem nada, mas isso aí é tensional. A expectativa. Perdeu um parente aqui, o outro está na UTI, uma situação do emprego, etc. Família, se vai a gestante que vai para o hospital, tem que fazer uma cirurgia, talvez um DPP, um descolamento prévio de placenta, tem toda uma expectativa no hospital, então há um reboliço, vamos dizer assim, dentro desse contexto da pandemia. Então aí entra a psicanálise. Por quê? Porque ela vai ter que tratar, né, esses indivíduos num novo foco. O simbólico ele torna mais expressivo ou menos expressivo. Então, se nós compararmos que as patologias seria semelhante a uma árvore, onde nas raízes estão a causa, no caule, o pré-consciente, e os ramos e os galhos seriam, então, as patologias, né, aí, mais a nível de expressão sintomatológica, onde você faz diagnóstico de fobia, depressão, síndrome do pânico, né, um transtorno delirante persistente, uma bipolaridade, etc. Por aí, fora uma série de coisas. Tratamento. Mas a psicanálise não, embora o psicanalista tenha um conhecimento diagnóstico, ele não trabalha com diagnóstico. Ele trabalha a nível de investigação do inconsciente para que ele indo lá na raiz dos problemas, que geralmente são estruturais, para que a pessoa possa fazer o insight. E aí vem um problema, dentro da pandemia, que nós temos observado. É que uns fazem insight mais rapidamente e outros com maior dificuldade. Porque há uma desorganização por causa do estresse. Os neurotransmissores que expressavam os sintomas, eles agora têm uma expressão um pouco mais intensa ou menos intensa, ativados ou bloqueados. Então, o psicanalista deve tomar um cuidado para que ele tenha um controle emocional, que realmente ele fez a psicanálise dentro do tripé psicanalítico. O curso, com suas técnicas, uma supervisão muito bem feita, né, após análise pessoal. Se ele fazendo isso, ele fez uma viagem no seu interior, um garimpo. Aí, então, mas se ele não fez isso adequadamente, e está trabalhando, e às vezes tem pouca supervisão, ele pode estar diante de uma situação não normal do dia a dia da psicanálise, mas
aquela situação que agora veio com novos hábitos, novas mudanças, e que requer do profissional, primeiro, um equilíbrio. Aí entra entre o psiquiatra e o psicanalista. Um momento que nós lembramos aquela frase famosa, conhecida, repetida de todos nós, né? Aquela frase que nosso querido professor, doutor David Zimmerman, aqui é a nossa homenagem do brasileiro do sul do país, que é psiquiatra e é psicanalista, que domina a excelência da psicanálise, com seus livros muito bem didáticos, abrangendo um aspecto psicopedagógico muito excelente, de excelência. Ele fez aquela frase que nós repetimos por várias vezes, dizendo o seguinte: se nós quisermos conhecer, no nosso caso agora, um psicanalista ou um conferencista, como nós estamos hoje fazendo, se realmente ele é autêntico ou se ele é falso, nós precisamos verificar, inclusive nós mesmos, se há coerência naquilo que eu falo, naquilo que eu faço e naquilo que realmente eu sou. Se eu tenho um conhecimento da ética e uma prática da ética, uma vivência da ética. E eu, como coordenador da Comissão de Ética do Sindicato do Estado do Espírito Santo e da ACAP, a Associação Capixaba de Psicanalistas aqui, da Escola Freudiana, então devemos relembrar isso. Também, assim como há o tripé da psicanálise, há o tripé da ética. E que feliz é o profissional que está nessa pandemia trabalhando, que traz o primeiro tripé da ética, que é a educação de berço. Positiva, não uma educação negativa. Por quê? Da vida fetal até a primeira infância, a criança ela pode ser formatada em linguagem tecnológica, ela pode ser desenvolvida, a sua estrutura da sua personalidade, dentro de princípios, naquilo que ele ouve, naquilo que ele vê, naquilo que ele apalpa, dentro do paladar, dentro do olfato, os sentidos. Então, que a criança aprende por imitação. Então, dentro desse contexto, a formação na sua parte educacional, a internalização de princípios, aonde a dignidade e respeito no ambiente que ele viveu, observando os mais velhos, que infelizmente, nas circunstâncias que vivemos no mundo de hoje, a criança está desenvolvendo, lá fora na grande sociedade, ela não tem muitos modelos para se espelhar. Então, ela tem que trazer esses modelos, tem que vivenciar esses modelos dentro da sua estreitamento de amizade, de familiares, etc., e a sua própria família. Que, infelizmente, muitas vezes, também a criança ela vai receber não bem esses princípios para que eles possam ser codificados, armazenados, e depois ele vai ser evidenciado pela conduta social de cada um. Ora, então, então o que acontece na situação? O primeiro tripé da psicanálise, né, o que acontece? É a educação do indivíduo. E educação, não instrução. Porque do ventre até 7 anos de idade, você vai educando a pessoa.
Porque você vai educar um adulto, fica mais difícil. Nós instruímos o adulto. Por quê? A formação da cognição, da percepção, das sensações, da percepção, dos conceitos das coisas, do juízo crítico, da afetividade, né? Então, vai fazer com que o indivíduo tenha essa estrutura interior, que é o primeiro tripé da ética. Já o segundo, quando ele forma em psicanálise, vindo com o tripé, o primeiro que é a educação, ele vai exercer a psicanálise com dignidade. Exercício profissional com dignidade. Que vai olhar para o código ética e vai cumpri-lo com facilidade. Não vai ficar lendo o código de ética com medo, não, pelo contrário. É uma pessoa tranquila. E uma pessoa que tem o primeiro pé do tripé da psicanálise, que é a educação. O segundo é exercer a profissão com dignidade. Consequentemente, o terceiro virá automaticamente. Ele vai honrar a classe de psicanálise. Então, esses psicanalistas que têm uma boa educação, que agem com profissionalismo, com dignidade, vão honrar a classe do psicanalista, ou seja, a honorabilidade. Tendo isso, nessa hora de pandemia, o que ele vai fazer? Ele vai viver a prática da ética. Então, quando ele estiver diante de uma análise, em que vier um paciente, que ele perceber que o mesmo paciente que estava tratando antes da pandemia, que agora, durante a pandemia, quer por videoconferência, ou na pós-pandemia, vai enfrentá-lo, e vai perceber algumas nuances, algumas mudanças nos hábitos da pessoa e alguns questionamentos. Então, esse psicoterapeuta, se ele tiver o tripé da ética, ele vai perceber essas mudanças dele, porque ele está firme em si mesmo. E ele fará o mecanismo da transferência e contra-transferência com tranquilidade. Ele vai perceber a situação do outro, porque ele não foi abalado durante a pandemia. Ele ficou firme. Enquanto que na supervisão a gente percebe que tem muitos psicanalistas que estão realmente com problemas, porque realmente não vivenciaram o tripé da ética. Então, o que acontece? Por exemplo, vamos dar 2 exemplos. Uma pessoa que tinha uma bipolaridade a nível de grau leve. Na pandemia, ele vai exacerbar os seus sintomas. Ora, então, aquele que ele veio acompanhando e agora começa a ter uma sintomatologia que foi alterada, o que ele deve fazer? Agora você precisa de ser encaminhado a um psiquiatra. E ora, para fazer uma pessoa sair do divã, da relação terapêutica, para ir para um psiquiatra, tem que ter habilidade. Aí entra que o psicanalista, ele tem a ciência, mas também ele tem arte. A ciência, o conhecimento geral, de técnica, de muito conhecimento, muita prática, muita evidência, mas também como aplicar esse conhecimento numa hora dessa de pandemia, onde os hábitos, onde há muita coisa mudada, até a sintomatologia, bem como os caracteres, a mímica corporal, né? Os problemas depressivos exacerbam demais. Então, quando um caso da bipolaridade, que o indivíduo pode, de repente, ter um surto, ou depressivo, ou um surto psicótico, então é hora dele caminhar para um colega. E nessa hora é preciso que tanto o psiquiatra, tanto o psicanalista tenham esse nível do tripé da ética, para que um não ache que é melhor do que o outro, ou que é mais capaz do que o outro, que não precisa do outro. Pelo contrário, são profissões que se interligam. Porque na hora de a exacerbação sintomatológica, em que a pessoa vai impedir de fazer insight, é a hora da intervenção psiquiátrica. Mas, ao mesmo tempo, quando o psiquiatra estabiliza o paciente, deve fazer
que ele volte. Por quê? Porque o psiquiatra deve saber que, se não tratar a causa, essa sintomatologia pode cronificar o paciente, em vez de melhorar, ele piora. E qual é a visão da psicanálise? É que seja beneficiado, em primeiro lugar, o paciente. Em segundo lugar, o profissional. Em terceiro lugar, todos, né, que trabalham com ele diretamente. E no caso da psiquiatria, o psiquiatra vai ser ajudado, o psiquiatra vai ser ajudado, o paciente vai ser ajudado, e assim nós podemos enfrentar essas mudanças dentro da pandemia com a ajuda da psiquiatria e a ajuda da psicanálise, desde que haja uma compreensão e um ajudando o outro. Essa pandemia veio para mostrar que nós somos impotentes perante uma situação de imprevisibilidade. Precisamos de um outro colega, de outra profissão, e eles precisam de nós. É hora de voltarmos para a ética e para a união e para a coesão, porque é como o nosso corpo. Às vezes nosso dedinho lá, a unha, lá no pé, não tem nenhum valor do que a nossa aparência, dos braços, as pernas. Mas se a unha está machucada, inflamada, olha que problemão. E se o pé precisar ir para um pronto-socorro, ele vai com a outra perna, ele vai com o corpo, ele vai com o coração, ele vai com o pulmão, ele vai com os braços, vai todo mundo. Então, é um corpo de profissionais que tem que estar um ajudando o outro. Que, na realidade, nós não podemos viver sem os nossos colegas. Cada um no seu métier, cada um na sua área, porém, num momento desse, de pandemia, nos unirmos para o bem do nosso paciente. Casos de transtorno delirantes que estão aflorando dentro de marido e mulher, casais, e confusões, violência. Por quê? Porque estão passando por consultórios e não estão se percebendo que esse paciente que estava melhorando, ele piorou por causa da pandemia. E vem no assunto. Então, tem que entrar a psiquiatria e a psicanálise. Mas o psiquiatra também tem que ver que o momento dele, ele fez. Mas agora ele precisa do psicanalista para tratar a causa básica. Para ir lá na raiz do problema e ali, no nível de inconsciência, ajudar. Espero que tenha colaborado com os colegas, né, tanto psiquiatra, especialmente os psicanalistas, desta visão transpandemia, onde a psicanálise e a psiquiatria podem ajudar muito bem. Acima de tudo, é um problema ético. Muito obrigado. Aqui fica o abraço do Ulisses, membro do Sindicato do Estado do Espírito Santo e coordenador da Comissão de Ética e do sindicato e também coordenador da Comissão de Ética da Escola Freudiana de Vitória, da ACAP.